Do sucesso absurdo que foi a entrevista do Bolsonaro, que foi dada ao podcast Inteligência Limitada, quase 2 milhões de pessoas estavam assistindo, ou seja, quase o dobro do Lula. Como sempre, ele desfez várias mentiras, aquelas mentiras tão toscas que a esquerda, que o Lula sempre faz. Enfim, todo mundo falou sobre muitas e muitas coisas, vários recortes dessa entrevista tão importante. Mas eu acredito que a coisa mais importante que o Bolsonaro disse, ninguém deu muita bola, não. Curta, comente, se inscreva que eu vou te contar o que foi essa coisa tão importante aí. Eu não vou te enrolar, não. O Bolsonaro, logo no começo da entrevista, ele começou a falar um pouquinho sobre ele, sobre sua família. Ele nasceu em 1955, contou que a família dele é composta por 7 irmãos, eles são em 7. E aí, deixe-me revelar o que ele disse, que é muito importante, mas poucas pessoas notaram. Poucas pessoas deram bola para isso, porque está todo mundo muito preocupado, e com razão, com a roubalheira do PT, com a doutrinação, enfim, com todos os absurdos do PT. Mas um elemento fundamental, o Bolsonaro diz, tem tudo a ver comigo, com você, com qualquer um. Ele conta o seguinte, desses 7 irmãos, né? Todos eles foram alfabetizados em casa pela mãe. Eles chegaram à escola já alfabetizados, disse o Bolsonaro. Pois bem, um povo armado jamais será escravizado. Não é isso que a gente disse? E é verdade. Mas há uma verdade anterior a esta. Um povo instruído jamais será escravizado. Porque até para saber que armas são um elemento fundamental para manter a liberdade de um povo, até para saber disso, você precisa de instrução. Eu, por exemplo, eu era pastor e eu dizia, armas matam, armas matam, armas matam. Por quê? Porque eu fui doutrinado. Até que por meio de instrução, eu notei que armas não tinha nenhuma conotação negativa na escritura. Que isso não era oposto à minha fé, de forma alguma. Então, mas veja isso. Essa relação de educação e família. A mãe do Bolsonaro educou, alfabetizou os 7 filhos. Que coisa impressionante. Então, essa relação entre educação e família. Você percebe isso na Bíblia. Deus ordena ao seu povo que ensine a Bíblia de manhã, de tarde e de noite aos seus filhos. Antigamente, uma mãe, ela não se sentia incapaz para educar o seu filho. Mas o Estado convenceu a todos de que uma mãe, ela não sabe ser mãe. O Estado é a melhor mãe. Isso é um absurdo. Nós somos doutrinados, fomos enganados para substituir, sabe? Saiu a família, entrou o Estado. Antes, os homens viam a escola como uma rede de apoio à educação que se dava em casa, que era centrada no lar. Hoje, a escola substituiu a família, substituiu a igreja também. E tudo isso de separar a família, os pais de seus filhos, foi planejado pelos comunistas. No livro Fascismo de Esquerda, o autor mostra como que aqueles que planejaram o jardim de infância nos Estados Unidos tinham como um dos objetivos retirar as crianças o mais cedo possível de casa para torná-las o mais diferente possível de seus pais. Mas, além desse engodo de que nós fomos realmente convencidos de que o Estado pode substituir a família, além disso, muitos pais realmente entregaram a educação de seus filhos a outros por falta de amor mesmo, por pura preguiça. O Estado diz, vamos fazer tudo, não se preocupem. Qual o resultado? As crianças nunca foram tão analfabetas. Winston Churchill disse o seguinte, o socialismo é a filosofia do fracasso, a crença na ignorância, a pregação da inveja. Seu defeito inerente é a distribuição igualitária da miséria.